noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o nosso culto cantando o número 414 do nosso cenário. Se quer ser renovado nesta noite por ele? Amém. Receber aquela porção gloriosa do Teu Espírito, essa porção que realmente satisfaz, que realmente nos anima, nos traz vida, como o Senhor nos prometeu, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas iniquidades, ó Pai. Ó Deus, aceite a nossa adoração nesta noite, Senhor. Venha, ó Deus, inspira os hinos que vão ser cantados, os lábios que vão te adorar, ó Deus. Inspira o pregador, fala através dele, Pai, pois estamos ansiosos em ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua voz, Pai. Assim nós entregamos todo o nosso ser a Ti, Pai. E, ó Deus, que esse culto, Pai, toma o controle, pois nós oramos te pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar os irmãos para nós ler Salmo 89, só 5 versos. Você está feliz com ele nesta noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 89, o verso 1 até o 5. Graças a Deus. E diz o seguinte: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu,
A tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Amém. Amém. Aleluia. Se pode ficar à vontade. Vamos cantar mais uns hinos. Vocês estão à vontade de adorar a Deus essa noite? Amém. Vamos cantar um bem facinho. Depois a gente continua. 332 do nosso Sinai. Aquele que ama depressa perdoa. 332. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade aquele magoa, palavras eternas sempre orando diz, que o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. Amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja, e mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é um perfeito jardim. Aleluia! Aquele que ama a distância não mede, nem diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é um perfeito jardim. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o 106 ainda. 106. Graças a Deus. Linda terra, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que
então, quero convidar o irmão Adilson. Não pode orar daí mesmo, o irmão vai tirar já falta. Um pouquinho de trabalho para a vida. Senhor nosso Deus, Pai, estamos, Senhor, na tua presença. Senhor, louvando esses lindos louvores, Senhor amado. Receba, Senhor, que é para ti, para toda a honra, toda a glória. Deus abençoa cada irmão que vai aumentar essa noite, Senhor amado. O irmão que não puder também, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, o lar de cada um, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Se tiver, pode sentar para ficar à vontade. Se tiver algum hino especial, enquanto não aparece, vamos cantar o 110. 110. Segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te
Graças a Deus. É bom adorar o nosso Deus, né? Amém. Ele é maravilhoso. Ele é sublime. Ele é tudo para nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar mais 426. Aleluia. Glória a Deus. 426. Se em teu viver existe um vazio, se em teu viver existe um vazio, e se não pode cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenha, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar e para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se tornar. Feliz serás se ao Senhor teu coração se entregar. Aleluia. Você quer entregar o seu coração para Ele essa noite? Um pouquinho mais? Ele está esperando ali o convite, amém? Hoje temos a alegria de receber a visita da irmã Eduarda, a filha da irmã Janete, às vezes falha a memória. E também o nosso irmão Sebastião e a sua esposa vieram no sábado passado, eu creio, né? Estão de volta, gostaram, né? O que nós temos a dizer para eles? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem à vontade, você está na casa do Pai, amém? Vamos cantar mais um hino para nós estar ouvindo a palavra? 430. Graças a Deus. Perdão, 396. 396. Hoje eu vim aqui para te adorar. Você veio para adorar Ele essa noite? Amém. Então me ajude
Pode cantar esse hino. Hoje Vim aqui te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma o Senhor tem pra fazer. Você quer ser abençoado? Amém. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Vamos juntos. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é tua morada, por favor fica em casa e não saia mais daqui. Mais uma vez, no início. Hoje vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje. Aleluia. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber.
Se você crê, cante assim. Santo Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor ainda pode olhar para o céu e ver alguém que deseja, Senhor, ser ajudado por Ti, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, quando estamos em verão, o tempo está quente, Senhor, mas estamos felizes, Senhor Deus, porque o Senhor está olhando desde o céu, Senhor. E nós sabemos que um dia desse não vai haver mais verão, Senhor. Não vai haver também mais inverno, Senhor. Não teremos mais um clima que vai torrar de calor e nem também um que vai torrar de frio, Senhor. Nós teremos uma atmosfera somente igual, Senhor Deus. Porque lá não haverá morte, Senhor, não haverá nenhum problema. Lá tudo será paz, Senhor. Então nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos trazido nesse tempo, Senhor, para compreender a Tua palavra, Senhor. Rogamos que agora o Senhor venha nos ajudar enquanto vamos conversar um pouquinho sobre o que está escrito nesta Bíblia, Senhor. Amém. Dá-nos então entendimento, traga um conteúdo aqui para nos ler, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Estamos novamente na casa de Deus, depois de alguns dias, depois de uma semana. E estamos aqui para escutar o que Deus quer que nós façamos. Amém. E se Ele falar, você não vai escutar, você vai botar você vai agir nisso, porque Deus quer que nós tomamos a palavra deles e agimos sobre isso. Mas ela não ficou assim só para nós ler, passar o tempo e olhá-lo, não é para nós tomar ela, porque como nós tomamos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus vem em nós e faz aquilo acontecer, aquilo que nós desejamos. Amém. Então vamos ler, foi como já colocou aí no quadro, é Marcos 11, verso 20, que eu citei para ele, mas vamos ler desde o verso, Marcos 11, vamos ler a partir do verso 20 mesmo. Depois, por caso, nós voltamos e leiamos novamente o verso 15, se for o caso. Todos encontraram? Estou com a Bíblia aberta. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser para esta montanha, ou para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, sabemos que essa escritura é verdadeira, Senhor. Ela é Bíblia tanto quanto qualquer outra parte que está escrito nessas escrituras, Senhor. Isso não ficou para que o incrédulo, Senhor Deus, ou para que o ateu pudesse falar nisso e rir, fazer chacota ou qualquer coisa. Mas ficou escrita aqui para que nós tomássemos ela e colocasse em cumprimento. Amém. Aleluia. Pai, então nesse momento, Senhor, eu quero que o Senhor nos ajude a receber a unção desta palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Você pode sentar? Eu já preguei muitas vezes sobre essa escritura, mas nessa semana justamente eu estava lendo uma outra parte da outra mensagem, e eu tinha essa mensagem em cima da minha, onde eu coloco os livros, e eu tomei ela e me assentou muito bem quando eu li esse título. Fale a esta montanha, ou diga a esta montanha. E eu lembrei de um assunto, já tinha colocado para mim falar em alguma ocasião, falar sobre não atente para o natural, mas para as coisas sobrenaturais. Porque o natural fala dele mesmo, quer dizer, não tem muito como você mudar as coisas naturais. O sobrenatural, sim, pode ser mudado quando você realmente pode crer naquilo. A Bíblia não é de particular interpretação. Ela simplesmente o que está escrito, está escrito. Deus dizia, por exemplo, no tempo de Noé, que Deus falou para Noé: Noé, vai chover. E Noé não duvidou, Noé logo foi tomando a palavra de Deus e pegando aquilo que Deus havia falado para ele, porque Deus mostrou o tamanho que tinha que fazer aquela arca. Porque ia chover e um dia haveria um dilúvio e aquela arca teria que flutuar. E Deus deu para Noé o tamanho da arca, a metragem, como tinha que ser feito. E Noé simplesmente tomou a palavra de Deus e começou a fazer uma arca. Mas era tão seco que não caía nem orvalho do céu, nada. Não existia chuva. E a ciência podia olhar, por exemplo, na atmosfera, podia fazer estudos e ver que não tinha possibilidade de haver uma chuva, uma gota de água caindo do céu, porque não tinha como chover. Não haveria, não tinha chuva. E quando Noé começou a falar que ia chover, ele não tinha nada aparente. Ele não tinha nem sequer assim, a nuvem do tamanho da mão de um homem, como o profeta Elias, o tisbita, teve depois que esteve orando por um certo tempo. Vocês conhecem a história, né? A Bíblia fala de Elias, o tisbita, que pediu para não chover por 3 anos e meio, e não choveu, segundo a palavra dele. E daí, depois, quando precisava voltar a chuva na terra, ele tinha que ter o assim diz o Senhor para a chuva acontecer novamente. E ele mandou o moço dele olhar uma vez, 2 vezes, ver se tinha algum sinal de chuva. Na terceira vez que Geazi olhou, ele voltou um pouco desanimado, por ser cansado de olhar e voltar, e disse: "Oh, meu Senhor, eu vi uma pequena nuvem lá subindo, mas muito pequena, no tamanho de a mão de um homem." Isso era minúsculo, muito pequeno aquela nuvem. Aí ele contou para Elias, mas Elias, como tinha a fé na palavra de Deus, ele simplesmente tomou aquilo e disse: "Bom, vamos andar porque a chuva já vai vir." E chegou e disse, vocês conhecem a história, por certo muitos que já leram a Bíblia, se você não leu, leia, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é que fala com nós. Quando ele chegou e falou para Elias, que Elias foi e disse: "Agora vamos conversar com Acabe e vamos dar um jeito de que vai chover." E disse: "Ó Acabe, resolva o assunto aí, porque agora vem chuva." E a Bíblia diz que Elias correu mais rápido que os cavalos de Acabe, e a chuva desceu. Porque era a palavra de Deus. E quando Noé entrou na arca, ele começou a pregar. E a Bíblia diz que foram por longos 120 anos que Noé pregou e dizia: "Gente, prepara, porque vai chover. Vai vir chuva da terra, do céu, vai vir chuva." Mas as pessoas não estão incrédulas com aquilo, que olhavam para Noé e diziam assim: "Vai haver um dilúvio e essa arca vai flutuar sobre as águas. Deus vai trazer um juízo." E diz o irmão Brando assim: Deus não traz juízo sobre a terra, sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum indivíduo, sobre a natureza, sem nada, sem primeiro advertir que está vindo um juízo. Então Noé pregava e dizia: "Vai chover, vocês se preparem." Mas onde é que você viu? Diz assim: "Deus me falou." Irmão,
E quando Deus fala, é diferente de qualquer outra coisa falar para nós. Verdade. Pode qualquer homem, qualquer dignatário, qualquer filósofo, qualquer escatológico, qualquer pastor, qualquer diário, qualquer pessoa, por mais inteligente que ele seja, mas quando Deus fala, a coisa é diferente. Aleluia. A palavra de Deus não pode ser interpretada por homens. Ela, como foi falada, ela é. Ela tem que acontecer do jeito que ela está na Bíblia. Aleluia. E a Bíblia diz que Noé pregou por 120 anos, e ele foi chicoteado, ele foi enxovalhado, foi criticado, jogavam tomate, jogavam ovos podres na arca, e simplesmente zombavam de Noé, até que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, não é assim? E quando começou a chover, vocês vejam que as bestas, os animais, antes da chuva cair, eles tiveram muito mais inteligência do que os homens. Estou totalmente fora do meu assunto, mas eu creio que Deus vai nos ajudar nesta noite. Meu esposo que diz, você pega um tema e de repente você dá uma vagada por outro. Mas é assim, eu gosto de deixar o Espírito Santo nos dirigir. Então deixa eu ver se eu consigo memorizar, falar alguma coisa sobre isso. A palavra de Deus no tempo de Noé cumpriu. Vai chover. As bestas que não tinham inteligência, elas simplesmente foram para a arca, de 2 a 2. Isso não é um conto de fada, isso é verdade. Amém. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles foram para salvar as suas espécies. Você veja que Noé entrou ele e os seus filhos e as suas noras. 8 pessoas. E veja que Noé não foi em pouco tempo que ele pregou. Só que você não tinha nada para Noé mostrar que aquilo era teria uma evidência, que aquilo viria. Só a palavra dele falando para as pessoas. Mas quem creu na palavra de Noé, entrou na arca. Mas só quem deu ouvido foi a família dele. E quando começou a cair a chuva, eles viram que não tinha mal o que fazer, porque Deus saiu o que fez. A Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta, porque Noé conseguia abrir a porta da arca e deixar quem pudesse entrar novamente para dentro. Mas Deus fechou a porta da arca e ninguém pôde abrir mais a porta. Somente uma janela que olhava para o céu ficou sobre a arca. Então veio o dilúvio. E a Bíblia diz que foram abertas as comportas do céu. E a terra, por que tem as naturezas hoje, como tem na minha oração? Não pensei em falar nisso, mas agora, por que temos hoje as 4 estações? Porque quando deu o dilúvio, você creia ou não creia, a terra inclinou-se. Verdade. Então no giro da terra ela passa por dentro da escuridão, e vem mais para a claridade. E a terra, se lembra daquele maremoto que houve na Ásia? Quem lembra daquilo que deu um maremoto, que morreu milhares de pessoas na Ásia? E há uns 15 anos atrás, se lembra que a ciência dizia assim, que a terra voltou para o eixo dela 3 metros de alguma coisa? As cidades foram movidas. Uma cidade do Chile deu para notar a diferença, ela mudou uma certa quantia. Vocês veem que a palavra de Deus não pode falhar? E se vocês olharem firmemente nisso que eu estou falando, é uma realidade, a ciência está mostrando. Por exemplo, na América do Norte, aqueles furacões que passavam numa certa distância de 700 quilômetros de uma certa cidade chamada Orleans, no outro ano recebeu um dos maiores alagamentos da história, que morreu milhares de pessoas, porque deu um furacão dentro daquela cidade. Derrubou os diques de contenção e a água invadiu, e o presidente não tinha o que fazer porque morreu. Foi repentinamente. Um furacão derrubou tudo e a água do mar avançou para dentro da cidade. Depois daquele maremoto. Vocês já observaram a diferença do clima? Faz um tempo eu vi a ciência dizendo, se não me engano, uns pesquisadores japoneses, que depois daquele maremoto da Índia, da Ásia, o estado de Santa Catarina seria o mais prejudicado
por aqui, um dos grandes prejudicados. Se você olhar, tem dado tornados e tornados no oeste de Santa Catarina. Estou falando bobagem? Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é de particular interpretação, ela tem que cumprir o que Deus falou. E se Deus falou, nada passa despercebidamente. Aleluia. Um dia aquilo vem a cumprimento. Então nós estamos vivendo, irmão, num tempo em que a humanidade está preocupada, está apavorada e não sabem o que fazer. O mundo jaz no maligno, disse Paulo, mas o povo de Deus já no céu. Amém. Você que está no céu, você tem paz em teu coração. Nessa hora me faz lembrar uma certa ocasião, quando começou esses temporais mais fortes no oeste, eu morava lá, e começava assim a tardinha, o tempo muda, porque à noite os ventos mudam. Durante o dia o sol brilhava, calor, quando era para a banda da noite, o tempo mudava e vinha tempestade em cima de tempestade, trovão e mais trovão. E se tinha um homem que era medroso, porque a mãe fez você medroso, minha mãe era muito medrosa, dava uma ventania, ela virava, se apavorava. Isso ficou no sangue da gente. Eu vendi uma casa em uma região que pegava muito vento, porque eu achei que aquela casa ia voar um dia em cima daquele terreno. Isso, vendi e fui para outro lugar. Mas depois que eu compreendi que eu sou um cristão, e eu tenho que descansar na palavra de Deus, eu mudei minha atitude. Eu pensei assim, que adianta ficar apavorado se eu não posso controlar a tempestade? Quem é que pode controlar um furacão? Quem pode controlar uma ventania? Ninguém pode controlar. Só a palavra de Deus. Amém. Quando os discípulos estavam no mar, sob uma pressão violenta, o barco subia e descia nas ondas, e o diabo tinha jurado de afogá-los aquela noite. E Jesus dormindo tranquilo, veja a diferença. Enquanto eles remavam e batalhavam e lutavam, Jesus estava lá na proa do barco dormindo, na popa do barco dormindo. Até que os discípulos acordaram ele. E por certo deu uma espreguiçada sobre aquele balanço gostoso ali, e botou a mão para cá, deu para lá, e levantou, e botou o pé na proa do barco e disse: homem de pouca fé, porque não falava coisa da tempestade. Estão lembrados? Vento, calma. Mar, aquieta. E foi simplesmente aquietou. A ponto dos discípulos dizerem assim: que nome é esse? Que o mar e o vento lhe obedecem. Aleluia. E vocês lembram uma coisa bem fácil de você entender? A Bíblia diz assim, que nós somos deuses. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. É verdade. É a Bíblia que diz. Vou perguntar uma coisa bem fácil de você entender. Filho de cachorro é o quê? Um outro cachorro. Filho de gato é o quê? Outro gato. Eu perguntaria assim, o filho de Deus é o quê? Outro Deus. Nós somos Deus em miniatura. Essa é a realidade. Então eu me lembro daquelas tempestades, vinha e eu aquilo, gente, aquilo me dava um relaxo, já contei para vocês alguma vez, eu acho. E eu dormia aqui, umas horas me acordava e era blá 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 blá. Que coisa mais boa. Daí eu saí, fui atender, eu era refrigerista, fui atender um vizinho lá que tinha uma geladeira com problema. E ele estava num pânico, velho, por causa daqueles temporais. Não foi uma noite só, foi muitas noites. E eu disse, eu comentei com ele, mas olha, eu tenho dormido tanto que se eu não queira calcular, isso aí me causa um relax. Ele me espantaram para mim e disse, tem que estar louco. Dizer que uma tempestade deve causar um relax. Mas irmão, essa é a realidade. Não cai uma telha de jeito nenhum na tua casa, você vai não permitir. É verdade. Não. Eu me lembro quando nós estávamos uma certa vez, lá no Mojuca, não sei se tu conhece, acho que não conheceu o Chapecó, eu morava no Mojuca, deu uma tempestade, manda ver, que caiu tudo em redor. Nós tínhamos uma tendinha, tamanho da minha, aqui mais pequena, naquela época, feita, armada na frente da casa do teu tio, do Juca.
A casa do Mojuca não tirou nenhuma telha. E era a casa mais frágil que tinha ali. Os galpões, os silos deitaram tudo, quebraram. Quem que sustentou a casa do Mojuca? Foi Deus. E assim é, irmão. Deus sustenta a casa nossa natural e espiritual. Quando nós podemos crer. Vocês viram essa escritura de que Jesus aqui? Por que Deus, Jesus, passou na frente da figueira e amaldiçoou a figueira e ela secou? Para chamar a atenção dos discípulos. Porque quando eles olharam e ela secou, eles disseram, mas Senhor, a figueira secou. O que ele disse? Vocês têm que ter fé em Deus. Tem que ter fé em Deus. Porque aquilo que vocês disserem, se vocês não duvidar, aquilo tem que vir à existência. Vocês, eles são deuses. Nós somos deuses. Amém. Não somos Jesus. Não, nós somos Deus. Verdade. Glória a Jesus, Deus. quem sabe, tem muito. Sabe por quê? Jesus, aqui vou apertar um parafuso aqui, ó. Jesus é o próprio Deus que enche os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Você quer uma escritura para isso? São João, capítulo 1. É assim, né? Amém. Como é que diz lá? No princípio era o verbo. O verbo era Deus. Pode chegar na tua casa e ler. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Aleluia. O que é o verbo? É a palavra, gente. E a palavra se materializou aonde? Em Jesus. Amém. Aleluia. Vocês não estão cansados comigo assim devagarinho? Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. O mundo denominacional, não, deixa eu voltar aqui porque você vai ferir muito forte. Mas deixa eu terminar meu parafuso aqui, ó. Quando Jesus veio na terra, a Bíblia diz que Maria engravidou de quem? Do Espírito Santo. Ele fez sombras sobre Maria. Então você já notou que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele é o que fala e as coisas acontecem. Jesus é o Jeová do Velho Testamento, irmão. Querem ver aqui, ó? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que andou nessa terra entre nós? Jesus. Jesus é o próprio Deus, por isso, irmão, ele falava e a tempestade tinha que parar. Aleluia. Ele dizia, Mara, quieta, Mara, sossega, Mara. Não é assim? Mas será que só Jesus teve esse poder de mandar para o vento? Não. Nós temos no nosso tempo exemplos, muitos exemplos. Vamos citar um. Um dia um homem chamado William Branham, profeta desta era que nós cremos, que pregou uma mensagem para esse tempo. Um homem que foi prometido na Bíblia e no livro de Malaquias, capítulo 4, verso... Bom, capítulo 4, se ler, vocês vão entender melhor. Que viria para levar, converter o nosso coração de volta à fé dos pais apostólicos. Irmãos, ele viria levar nós a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quem estava com Jesus quando ele disse, irmão, ninguém mais coma de ti, figueira? Eram os discípulos. Quem estava no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo se derramou lá sobre os discípulos? Os próprios apóstolos estavam lá reunidos e o Espírito Santo desceu sobre maneira. Esse Deus que fez os céus e a terra, a Bíblia diz que ele diz assim, ó, eu irei, mas eu voltarei para vós. E quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a palavra, em toda a verdade. Daí ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai, como tivesse uma terceira pessoa. Aqui cai por terra uma doutrina da Santíssima Trindade, que os evangélicos morrem por ela. Sabe quem fabricou essa coisa? Igreja Católica Apostólica Romana. Isso assusta? Não. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas deixa eu voltar para o meu tema. Estava bom, não está bom? Você é Deus. Vós sois deuses.
Por isso, irmão, quando tu bota a mão sobre tua criança, não tem nenhuma mão melhor em mandar você colocar, porque você tem um sentimento para a tua criança muito maior do que eu tenho. Eu tenho o dom de Deus que já é comprovadamente, já vi centenas de casos de pessoas sendo curadas. Mas se você colocar a mão sobre tua criança, sobre teu marido, sobre tua mãe, sobre teu pai, você tem mais sentimento do que eu, com certeza. E isso vai acontecer, vai ter que vir à existência. Mas deixa eu voltar aqui nesse meu assunto. Jesus dizendo assim: tende fé em Deus, chamando a atenção do discípulo para crer nas Escrituras. Irmãos, é tão gostoso de olhar para essas coisas, quando nós podemos contemplar a simplicidade da Bíblia. Vocês vejam que Jesus tinha tanto poder, que ele podia mandar o diabo sumir da frente, ele sumiria, evaporaria, e nunca mais se viria a falar de Satanás, do diabo, porque Deus tinha, era o próprio Deus que criou o diabo, estava ali conversando com ele. Mas vejam que Jesus não disse assim, não tentou mostrar um espetáculo. O diabo queria que ele mostrasse um espetáculo público. Ó, transforma essas pedras em pão. O que Jesus fez? Jesus pegou as Escrituras e disse assim: nem só de pão vive o homem. Para mostrar para nós que as coisas é muito simples, não precisa fazer rodeio e fazer um monte de curso, um monte de faculdade, uma coisa para operar a palavra de Deus. Não é diz que ia chover, choveu. Vocês já viram falar que eles querem ir em Marte, mas não tem água? Eles vão na Lua, não tem água? Vocês vejam a Bíblia dizendo que no dilúvio abriu-se as comportas do céu, e veio água em quantidade de cima e veio água de baixo. E vocês viram falar Pedro dizendo, nem a Bíblia, se quiser estudar sobre isso, Pedro dizendo assim, ó, quando se fala da Nova Jerusalém, que ela é 1.500 milhas de largura, 1.500 milhas de comprimento, 1.500 milhas de altura. Essa é a cidade dos cristãos, do povo de Deus, quando Deus vai levar nós para morarmos lá. Mas a gente pode falar assim, mas daí o mar lá, como é que vai ser uma cidade? Não tem espaço. Você lembra que a Bíblia diz que os céus e a terra passarão com grande estrondo. Então onde é que vai a água do mar? Voltará para o Marte, voltará para a Lua, para algum lugar onde ela era. Isso é a palavra de Deus. Isso não é brincadeira, não é pouca coisa. Isso é verdade, é a palavra. Está nas Escrituras. A ciência está fazendo o que quer, está contando história, tentando levar para cá, levar para lá, e estuda isso e aquilo outro. Mas tudo que está na Bíblia, os arqueólogos vão descobrindo, vão achando, vão encontrando. Ah, aqui tem um gigante, a Bíblia fala de um gigante. Quer dizer, tudo aquilo que vão falando sobre a velha Jerusalém, sobre as coisas sagradas, vão encontrando lá dentro. Vocês sabem que não há muito tempo atrás, os arqueólogos, como é que chama? Arqueólogos, eles abriram a tumba de Caifás, o sumo sacerdote, e conseguiram encontrar a tumba de Pilatos e abriram. Vocês sabem o que estava escrito dentro daquelas duas tumbas? O que tinha lá, o símbolo que estava lá dentro, estava lá o símbolo do cristianismo. Porque depois a história conta que Caifás foi conversar com Maria. É que a gente não sabe, a Bíblia é somente um resumo dos resumos das coisas de Deus. Lembra que a Bíblia diz? Se fosse escrever, não teria livro suficiente para colocar tudo o que Jesus fez no tempo dele. O que aconteceu naqueles dias foi quantidade de coisas. Então nós estamos vivendo, sabe que tempo, irmãos? No pico dos acontecimentos. E nós somos chamados para as coisas simples. A palavra de Deus é muito simples. Muitas pessoas olham porque Jesus é assim. Quando Jesus foi morto, ele sabia que ele ia ressuscitar dos mortos. Ele disse assim, ó, falando dele. É o que a Bíblia diz. Derribai esse templo. Aquele templo que estava aí na frente. Não, era o templo dele. Estava falando para os discípulos, ó, pode derrubar esse templo e em 3 dias eu levantarei. Ficaram doidos, né? Quantos anos foi demorado para construir esse templo? Ele fala que em 3 dias vai levantar. Ele estava dizendo o corpo dele. Porque ele cria nas Escrituras que diziam que nem uma célula de Jesus ia se corromper.
Davi profetizou e disse: ele não terá corrupção, nada. Ele vai dizer, antes de se corromper, que o nosso corpo se corrompe depois de 3 dias. Apodrece, vamos dizer assim. Jesus, ele ficou 3 dias morto. Quer dizer, mas se você contar, que foi sábado, sexta tarde para sempre foi morto, ficou o resto do dia, no sábado e na madrugada ele veio, ele ressurgiu dos mortos. Quantas horas ficou? Não foi 72 horas. Então tinha que cumprir as escrituras que ele falava a respeito dele. Irmãos, se diz assim, nós podemos dizer, mas então, se eu tivesse uma escritura, uma Bíblia, uma escritura que eu pudesse olhar lá dentro dela e ver eu lá dentro, eu me contemplar como Jesus olhou, esses 3 dias eu vou conquistar esse corpo de novo. Você pode dizer assim, bom, daí eu podia crer nas escrituras mais fácil. A escritura é muito simples, irmão. Por isso que eu falei que ela não deva ser interpretada por mente humana. Daí você fala assim, olha, eu vou dizer para você o que o irmão Morana disse. Você quer saber o que ele disse? Se você olhar as escrituras e você olhar todas as promessas que tem na Bíblia, todas, irmãos, foram feitas para ti. Todas as promessas bíblicas são para mim e para você. Aleluia. Então, tudo é para você. Tudo é possível ao que crê. Nós cantamos o corinho no começo. Amém. Amém. Tudo é possível e somente crer. Por isso Jesus disse, tende fé em Deus. E as coisas são tão simples, tão fácil, que toda vez que o diabo cutucou Jesus, vamos dizer assim, para ver alguma coisa, o que Jesus dizia? Olha, é para me dizer, está escrito. Dizer, quando ele só se largue daqui, que vai ser dado ordem a teus anjos para que não deixem você tropeçar em alguma pedra. O que Jesus falou? Jesus não fez um espetáculo mostrando que ele podia. Ele somente replicou com a mesma palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Compreende? Então as coisas de Deus são de ser tomadas como elas são. Quando você toma a palavra de Deus, nada pode falhar, porque ela é infalível. A palavra de Deus não vai falhar nunca. E vocês vejam que Jesus disse que no nosso tempo, no tempo do fim, nós íamos ouvir de guerras. Porventura não temos guerra mesmo no nosso tempo? Já você, com seus 60 anos, viu falar de muitas guerras, não só achou que tinha uma guerra. Não, já teve guerras. Agora mesmo não estamos tendo guerra, não é assim? Porque vai rumores de guerra. Peste. Esses dias tivemos aquela coisa chamada Covid, que ainda está por aí andando. Peste, fome em quantia, terremoto, tudo que a Bíblia diz está se cumprindo. Quando tem que ser isso? No nosso tempo. Então nós vamos deixar para preparar nossas vidas quando o dilúvio cair? Assim foi o tempo de Noé. Quiseram entrar na arca depois que o dilúvio estava acontecendo. Deus não permitiu mais. Que nós possamos aguçar nosso ouvido para a palavra de Deus. Aleluia. Aonde ela fala que a mulher não deve cortar o cabelo, é o cabelo. Você compreende? Aonde ela diz assim que a mulher não deve vestir a roupa de homem, é a roupa de homem mesmo que Deus está falando, e vice-versa. Quer dizer, aonde diz que se um homem olhar para uma mulher e cobiçar, ele já adulterou com ela, essa é a realidade. E a Bíblia diz que o adúltero não vai para o céu. Sabe qual é o problema do nosso dia hoje? É os púlpitos que estão querendo dinheiro, e tu vai lá e só querem receber o que você tem de bênção natural. Eles não querem mais, não estão interessados na palavra de Deus. Você levantaria só um pouquinho aqui ainda? Aí vocês vão falando assim, ó, muitas pessoas perguntam sobre esses 3 dias, é que ele creu na palavra de Deus. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Então, se você crê na palavra de Deus, tudo é possível. Mas é você que tem que acreditar, que tem que crer naquilo que a Bíblia diz. Tá certo? Se você pode crer e dizer em teu coração crer, isso já aconteceu. Se você diz, não, realmente eu creio nisso. Irmão, isso já está na tua mão. Amém. Isso já é verdade, já deu. Isso já aconteceu, porque aconteceu lá quando Jesus creu, morreu na hora. A figueira secou. Então agora ainda vamos aqui um pouquinho. Se tu podes crer que o que você dizes vai acontecer, é que nós não cremos na palavra de Deus. Se nós cremos, a coisa acontece. Se você crê, somente tem que suceder, sem sombra de dúvida. Algo está
ancorado em você. Ali mesmo, está começando a suceder porque você falou a palavra de Deus. E se você disser, Aleluia. você fala assim, eu nunca vou poder. Claro que tu vai poder, tu está dizendo que não vai poder. Ah, nunca meus filhos vão se converter. Nunca vão converter mesmo. Ah, meu pai nunca vai sarar. Nunca vai sarar, você está dizendo isso? Compreendem? Nós temos que falar. Então você olha assim, Jesus perdeu tempo. Quando ele disse então, amaldiçoa a figueira. Tinha quantidade de cego, quantidade de aleijado, quantas pessoas que estavam necessitadas naquela hora. E por que ele perdeu tempo com uma árvore? Porque a árvore é uma natureza dele também. É coisa que ele criou. E ele mostrou que nós temos poder sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que é para pegar o evangelho a toda a criatura. E quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Isso é a Bíblia. Por isso que eu falei para vocês, irmão, que nós temos que olhar as Escrituras e ler as Escrituras. Quando alguém nos fala alguma coisa, nós temos que ver se a Bíblia apoia aquilo. Deixa eu falar só um caso para vocês. Mudei, vou ter que encerrar. Meu tema era um pouco diferente, mas eu creio que o tempo está bem bom. Mas temos dizer, algo tão grandioso nessas coisas. Então, vocês lembram, muitos conheceram um homem, um pregador chamado, não para criticá-lo, mas só para vocês, vou exemplificar para vocês, um homem chamado Miranda Leal, da igreja Só o Senhor é Deus. Algum ouviu falar sobre eles? Vocês lembram que eles faziam e faziam uma igreja parecida com um barco? Tem muito no nosso mundo lá. Ele pregava que o arrebatamento ia acontecer no ano de 99. Estão lembrados? Só uma coisa aconteceu, ele fugiu quando não aconteceu isso. Ele estava em Jerusalém, palavras dele, e ele ouviu uma voz dizendo assim, que o arrebatamento aconteceria em 99 com dilúvio. E ele fez essa igreja dele, não fez de madeira, ele fez de concreto. Dizer uma coisa fora da visão. Mas se esse homem chamado Miranda Leal tivesse voltado para casa e olhado as Escrituras, ele ia ver que a visão dele estava totalmente fora da Bíblia. Porque a Bíblia não fala mais de um dilúvio. Você lembra aquele arco celeste que aparece depois da chuva? Que aquilo não é arco-íris. Íris é um Deus antigo. Aquilo é o arco celeste, é o pacto de Deus com os homens. Nunca mais ia dar dilúvio, nunca mais deu e nunca mais vai acontecer dilúvio. O que vai acontecer é que o mar vai sumir da terra. Mas a Bíblia diz assim, que os céus e a terra que agora existem, isso é Pedro falando, o apóstolo São Pedro, dizendo, os céus e a terra que agora existem, estão reservados, irmão Rogério, como um tesouro para o fogo que virá, e será a destruição de todo homem ímpio. Verdade. E a Bíblia diz assim ainda, o justo, irmã, mal apenas se salva. Então aonde aparecerá o homem pecador? Como irmão, dizem assim para as pessoas, me tomam para que eu quero dizer, irmão, aí nas igrejas, Deus só quer o coração e o corpo que o diabo carrega, vamos dizer assim. Essa é a realidade. Jesus disse, um homem olhar para a mulher que o bichar já adulterou, e a Bíblia diz que o adulto não vai para o céu. Se um homem ou uma mulher se veste mal, ele é culpado daquilo. Agora, se ele olhar para a mulher bem vestida como vocês estão, e ele cobiçar, o problema é dele, quem vai responder é ele. Isso é a Bíblia falando, irmão, isso é duro. Sabe quem que disse isso? Se lembra que nós tínhamos 10 mandamentos. Estipulado por quem? Deus, Jeová. O verbo que se fez carne. Sabe quem que instituiu esse 11º mandamento? Vocês leem a Bíblia, não leem? Jesus. Perguntaram para ele assim, ó, isso que eu estou falando, irmão, nós podemos sentar e todos os pontos que eu estou falando têm uma base bíblica. E os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não. Jesus disse quando perguntaram para ele assim, ó, quero dizer uma coisa primeiro, a palavra de Deus cura o enfermo. Se você está com um problema, alguma necessidade, na palavra de Deus ela coloca você em andamento. Tira você da cadeira de roda, tira o câncer, tira a tuberculose, cura o cego e assim por diante.
As pessoas não precisavam vir em Jesus para soltar a muleta. Não, simplesmente soltaram e saíram correndo. Não era assim? Então esse que é o detalhe. Lembra de lembrar o que eu estava falando? Vocês se pegaram? Os 11º mandamento. 11º mandamento, estão atentos. Sabe o que ele falou? Perguntaram para Jesus se era aquilo que tinha sido mandado apedrejar se pegasse adultério, era para fazer. Jesus disse assim, não somente isso. Aquilo ele aboliu, disse, não, você tem que ter misericórdia. Mas se o homem é pegado em adultério, está em adultério. Mas Jesus disse assim, se ele olhar para uma mulher e cobiçar, ele já adulterou com ela. E quando se você der lugar, esse é o ponto. Por isso, Humberto, nós nos preocupamos em ensinar o que a Bíblia diz para a mulher vestir-se decentemente como manda a Bíblia. É o que disse Paulo, a mulher vista-se decentemente. E o homem pode andar de calção pela rua, andar seminu? Tinha um homem uma vez pelado num lugar chamado Gadarra, que não ficava em lugar nenhum, nem a cadeia segurava, sabe onde parava? No cemitério. Sabe qual é o problema de hoje, irmão? O homem está num estado de loucura, a mulher está num estado de loucura e não vê que estão pelados. E é pecado. Isso é a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus mudou hoje, irmão? Eu creio que, eu não sei se eu vou voltar aqui algum dia, mas essa palavra estará diante de vocês, diante do juízo. Aleluia. Isso é a palavra de Deus. É que nós somos melados pelas denominações. Eles esqueceram a palavra de Deus e fizeram um estatuto da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, e você vive a igreja como quiser e eles não estão nem aí. Isso para eles é interessante. Outra coisa é o voto. Você tem que votar. Eles têm um candidato que eles querem estar na política. Uma vergonha para os evangélicos que estão nessa política podre que nós temos aí. Que Deus nos ajude a estar longe dessa porcaria. Um dia nós vamos dar a cabeça para cortar ou vamos ficar com a palavra de Deus. Essas são as coisas de hoje. Isso é a Bíblia. Por isso, Roberto, que ninguém para aqui nesse lugar que nós temos aqui. É um que o outro. Que Deus chama como chamou Moisés para a sarça ardente. Você não, é duro esse discurso. Jesus tinha ele, irmão. Como é irmão de óculos, seu nome da frente? No segundo? Adilson. Irmão Adilson. Jesus chamou 12, não é isso? E chamou mais 70. Mas quando ele deu um discurso mais ou menos parecido com esse, os 70 disseram assim, duro é esse discurso. E foram embora. Mas Jesus, irmão, sabendo quem ele tinha chamado, ele disse assim para eles. Vocês viram o que aconteceu aí? O que Jesus pregou? Quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida em si mesmo. É que as pessoas não comem a palavra de Deus. Elas comem a palavra da Assembleia, da Metodista, da Batista e vivem aí de qualquer jeito. Mas não olham para a palavra de Deus assim como ela é e vivem uma vida casta, porque a vizinha vai rir de mim, porque o colega de trabalho vai rir de mim, porque o patrão vai mandar embora. Claro que vai. Se ele mandar lá, outro dá um trabalho melhor. E senão Deus faz como fez com Elias. Deus sustentou Elias lá, quanto tempo no deserto? Na cova, cuidou, ele deu pão e deu água um tempão. É assim, mas nós temos medo de tomar a palavra de Deus. Ele faz em estatuto, mas Deus não faz estatuto. Deus chamou os 12, ainda Jesus falou assim, de vocês é o diabo. E daí? Por isso, irmão, que a revelação da mensagem tem que estar dentro de você. A Bíblia tem que ser você andando. Aí que tu consegue entender, irmão, por que Paulo disse, vós sois a minha carta escrita e lida por todos os homens. Por que Jesus não deixou o gadareno seguir ele depois que ele botou roupa? Porque precisava um pregador lá em Gadarra. Andava pelado, nu, de qualquer jeito, toda a vida tudo estragada, quebrando, bagunçando, não tinha nada que parava na frente dele. Mas quando Jesus mandou aqueles demônios sair, que era uma legião, não é assim? E ele veio morar naquela vida, ele simplesmente parou de fazer bagunça. Botou roupa e ficou decente e voltou para casa com sã juízo. As pessoas estão loucas aí. Os 70 foram embora e Jesus falou, não querem ir também? E o que Pedro disse para Jesus? Mestre,
Para onde que eu vou? Vou para metodista, para batista, para assembleia, para isso, para aquilo outro? Se não tem a Bíblia lá dentro, ou porventura tem? Só tem. Gente, deixa nós falar o que a Bíblia fala. Eu disse para os irmãos de La Palhoça, sábado passado. Eu disse, irmãos, talvez Deus me tome daqui a pouco e depois que te prega uma mensagem que cutuca o ouvido da gente, porque foi o que Paulo disse para Timóteo. Ó, Timóteo, nos últimos dias, quando esses últimos dias? É agora, gente. Os homens terão comichão nos ouvidos. Não é o que Paulo disse? E vão amontoar doutores conforme os seus desejos. Deixa eu abrir para vocês uma coisa aqui. Irmão, nesses dias atrás, no tempo dos nossos irmãos apostólicos, nas eras negras, para uns 1000 e poucos anos, quem professasse Jesus perdia a cabeça, morria nas fogueiras, nas arenas, já leram a história? Quem cria na Bíblia. Mas, o que o diabo fez? Deixou abrir igreja em todos os cantos. Pode contar nas ruas por aí. Agora mesmo tinha um senhor ali procurando uma igreja tal e tal, que era nessa rua, e ele achou que era aqui. Não quer nos visitar, não é bem-vindo. Estão compreendendo? Hoje não tem problema ter igreja em todos os lugares. Sabe o que o diabo não quer? Que você pegue isso aqui e coma. Lembra que eu... Gente, estão cansados? Deixa eu brigar com o diabo um pouquinho mais com você, para você ter uma incredulidade sair. O anjo lá, quando estava com o pé no mar, nem Apocalipse falando isso, era o próprio Deus, com o livrinho na mão, e João se aproximou. Isso era na ilha de Pátimo. E João se aproximou e o anjo estava com o livro. E o que o anjo disse? João, pega o livro. Foi só isso? Não. O anjo disse assim, João, pega o livro e coma. É que nós não queremos comer a palavra de Deus, porque somos fracos, não temos força para nada espiritualmente, irmão. O homem não tem força, porque quando uma mulher passa seminua na frente dele, ele fechar o olho, desviar o olhar, porque acha que é uma vergonha alguém ver isso, que ele não ficou atentando para aquela mulher. Mas quem atentar, comete pecado, adultera com ela. E ela vai responder diante de Deus, se passar em 500 homens, 500 adulterar, vai responder diante de Deus. Isso é a palavra de Deus. Se Deus me tomar eu for para as outras amanhã, isso está sobre vocês. Estão me entendendo, irmão? Essa é a palavra de Deus. Deus disse para João, João, coma o livrinho. Lembra em Apocalipse? O que é comer? É tomar para si. Aí o anjo disse assim, só que assim, João. Na tua boca vai ser bem doce. A palavra de Deus, quando tu fala em bênção, Jesus chamou os discípulos e mandou sair a montanha da frente. É assim? Traga tudo que você tem e daqui você vai receber isso. Mentiroso, se as pessoas não têm fé, não recebem nada. Tudo vai criar fé e que aquilo é verdade. E leva tudo que você tem e daqui que você vai virar um milionário e vai para o inferno. Assim foi o jovem rico. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, dizer, o livrinho era bem doce. Dizer, Jesus prometeu um novo céu e uma nova terra. Claro que prometeu, e eu vou estar lá. Amém. E você vai estar ou não? Amém. Amém. Um novo céu e uma nova terra. Jesus prometeu que esse corpo vai ser ressuscitado dentre os mortos. Jesus prometeu, não é assim? Tudo, ai, que sabor, coisa mais boa, não é verdade, João? Deus fala assim, João, come o livro, vai ser doce no teu paladar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, é a coisa mais boa do mundo, não é assim? Só que quando desce no estômago, vira um ferro. João, no teu ferro, no teu estômago vai arder, vai doer, vai ser difícil. Ai, agora eu vou botar uma saia comprida com um calor desse. Pode crer que lá no inferno vai ser bem mais quente. Compreenderam, irmão? Esse mundo está coçando os ouvidos de vocês. Por igreja, irmão, dá uma olhada, não é o que eu estou falando. Mas eu estou contra as igrejas? Não. Eu estou contra o sistema que enrola nós. Eu fui enrolado e você foi enrolado. A Bíblia não é de interpretação particular. Se um dia nós pudéssemos parar e eu falar sobre esse assunto aqui, chamado amor fraternal, que tu tem que ter uma estatura para ter isso aqui, e sem isso aqui tu não tem o Espírito Santo. Não adianta dar o corpo para ser queimado, disse Paulo. Nada disso não passa, eu posso dar todos os meus bens que eu tenho, posso repartir o que...
E se eu não tiver amor, nada adianta. E vocês que conhecem a mensagem, lembram do irmão Branco dizendo, lá só entra o quê? Amor divino. O que é amor divino? É o próprio Deus morando em você. O verbo que se fez carne habitou em Jesus. Jesus era o quê? Deus conosco. Não é assim? E hoje Jesus é o quê? Por isso que eu disse, olhando aqui a escritura, fale a palavra. Se você falar e tiver convicção que Deus está no teu coração, isso não é tonteria, é a palavra de Deus. Aleluia. Quando você prega a palavra, o povo vaza embora, irmão. Isso é uma realidade, ninguém quer porque é ardido, é doído. Quando come, azeda. Quando já comeram uma coisa que o fígado não aceitou e ficou difícil? Tu olha e aquilo repula tudo, não é assim? É do mesmo jeito, na boca, a palavra de Deus é a coisa mais gostosa do mundo. Todo mundo quer as bênçãos de Deus, eu quero, tu quer, nós queremos. O mundo quer. Você notou que depois que o Bolsonaro se elegeu, o mundo, o Brasil, todos esses homens maçônicos, endemoniados, ai Deus, como é que é mesmo? O Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. E o diabo no pescoço deles. Sabe? Irmão, nada contra a nossa primeira dama. Tinha um cabelo comprido, irmão, até que comprido quando tornou-se primeira dama. Hoje está mais curto que o marido dela. Minha Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo. Não, essas coisas estão em Deus, está tão enojado, tão enfadado. Se fosse para o nosso presidente um grande homem, eu creio. Tinha continuado. Deus trouxe um chicotão para esse Brasil aqui. Deus vai, vocês vão ver. Começou os problemas, essa cidade foi inundada. Tu está lembrado, Beto, na tenda? Deus disse assim, numa tenda que nós armamos ali. Eu estou dando uma oportunidade para este município, para essa cidade, se vocês estão lembrados. Eu nunca pensei no que eu vi nos últimos dias. Deus está trazendo juízo, mas está divertindo a nós. Eu não sei quantos virão desta cidade. Eu gostaria que nós pudéssemos ter que construir um enorme de um lugar. Mas não sei se todos nós vamos ficar aqui até a vinda do arrebatamento. Quer dizer, crendo na palavra de Deus assim como ela é. Coçar o ouvido, tem pregador que coça, que o ouvido mais se tiver dinheiro. Eu estou falando porque Deus tem me mandado isso aqui, eu me incrio com mim mesmo. Mas eu penso, parece que eu estou meio doido. Parece que eu não estou certo da cabeça. Parece que eu teria que passar a mão nas pessoas e correr e dizer assim, não, filhinho de Deus, não tem problema, vai, vamos na igreja, Igreja não salva ninguém, que salva a palavra dele. Aleluia. Quer ir para o céu, está aqui essa escritura. Amém. Quer ser curado, está aqui essa escritura. Tudo que nós temos está aqui, ó. Aleluia. Se você quer ou não quer, o problema é teu, o problema é meu. Eu tenho que comer o livro. E daí, depois, o resultado, se tu comer o livro, vai ser azedo e você vai aguentar a azedume. Porque é Deus provocando a azedume. Criticar ou não criticar, o problema é de Deus contigo daí. E Ele vai cuidar. Irmãos, olhem para você. Quem era você ontem? Quem você é hoje? Se nós olharmos o que Deus tem feito no passado, se pensa que a coisa é diferente com nós, a Bíblia fala assim que os tempos mudam e as coisas só vão se repetindo. Vocês pensam que não tem uma guilhotina preparada para cortar o pescoço do teu meu daqui uns dias? Vocês já viram falar daquele assunto que estão fazendo uma imagem erigida para a besta? Sabe quem está fazendo isso? Não é os maçônicos, nem os espíritas. Quem manda vocês? As igrejas. Vocês já ouviram falar na Federação das Igrejas? Já ouviram falar no Concílio Ecumênico? Já viram o Papa? Nada contra a pessoa, irmão. Adilson, né? Chamando os evangélicos para voltar a comer melado com eles. Tem o vídeo dele falando que os protestos terminou. Os protestos que os evangélicos fizeram. Não, venham. A Bíblia diz que eles vão mandar por espaço de 1 hora na terra. E o que eles fizeram? Eles martirizaram o mundo, eles cortaram a cabeça das pessoas, e não vai ser diferente. A Bíblia fala assim, quem não tiver o número ou o nome da besta, não vai poder comprar e nem vender. Está vendo? Estou mexendo em vocês que estão muito paralisados. O que é esse número? Onde é que tem que ter esse número? Tem um chip vindo aí. Será que é esse chip?
Eu acho que vai ser bem bom esse chip. Eu vou chegar lá no mercado e vou fazer minhas compras. Não preciso pegar dinheiro na mão mais. Qual é o problema? Onde é que está o problema? Aqui, ó. Nós íamos ser marcados na mente, dizer, na testa ou na mão. Não é isso? A mão que quer ver, somos todos iguais. Fazem culto. Não, eu não sei por que eu entrei nisso. Mas fazem culto misturado. Metodista, batista, assembleiano, católico, tudo junto. Será que Deus está gostando dessa lambança? E na testa, se você não é marcado com o selo de Deus, se você não tiver essa coisa chamada amor divino, se eu não tiver o amor divino, a gente estamos automaticamente marcado com o número da besta. Esse aperto vai vir um dia desse, não está longe. Todos serão marcados um dia. Mas eu quero que vocês olhem para isso. Comam o livro que Deus deixou para você comer. Procure se inteirar daquilo que a Bíblia fala. Daqui que é essa mensagem desse dia. Por que nós gritamos contra o pecado? Porque o pecado do tempo que foi cometido lá no Jardim do Éden tem o mesmo valor hoje em dia. A graça do Jardim do Éden tem o mesmo valor hoje. O pecado é a mesma coisa. Se era pecado lá, é pecado hoje. Então o que nós precisamos pegar as escrituras e viver por ela. Não adianta nós deixar alguém coçar o nosso ouvido. Vou na igreja tal, e a minha vida continua a mesma. Continuo mentindo, continuo adulterando, continuo prostituindo, continuo fazendo uma safadeza daqui e da lá. E nunca para pensar que eu estou indo para o inferno de Passos Largos. É mais tarde do que nós pensamos, irmão. Por isso que eu disse, Deus, quando você pode crer, se você puder deitar na tua cama e dormir na hora da ventania, quando tem, por exemplo, o trovão soa, você pode estar sossegado com a tua vida que você vai chegar no céu. Porque se não está, não tem jeito mesmo, dá um trovão que te apavora, e o mundo está apavorado desse jeito. É assim, ó, o mundo está... Eu me lembro quando eu era, porque assim eu terminei agora aqui, eu era menino, e eu tinha que sair da minha casa, onde eu congregava numa igreja católica, de noite, depois dos bailes, depois das festas, de algum lugar que eu tivesse, eu passava na frente do cemitério. E eu passava ali cantando, fazendo alguma coisa, porque ali era problema, ali era fantasmagórico. Se eu estava sozinho, eu sempre estava procurando me envolver com outras coisas. E eu aprendi a ter coragem, eu não tenho medo mais de nada, pela graça de Deus. Mas depois que Deus me abençoou, depois que Deus me ajudou. Irmão, não precisa ter medo de ir para o inferno. Se você fazer a vontade de Deus, o inferno não é para você. O inferno não é para mim. Jesus olhava para a escritura e não estava nem aí, porque não era para ele. Mas se nós olharmos ali, que aquilo pode nos complicar, nós temos que tomar uma posição com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero dizer para vocês, ouçam a palavra de Deus. A figueira foi um tipo, Deus chamando a nossa atenção. Para crer na palavra. E se você crer nessa palavra, então você pode dizer o que você quiser e vai acontecer. Tem que tornar-se material. Aquilo tem que aparecer, você tem que ver aquilo. Quanta coisa que você automaticamente não fala, de repente vai falando, fala e não percebe. E como é que tu conseguiu aquilo? Vê, tu falou um dia, e você despercebeu, mas Deus cuidou de cumprir aquilo. Vamos orar então, Pai bendito. Essas coisas nos levam, Senhor Deus, a ser parece louco realmente. Noé dizia, vai chover, choveu. Pedro disse que vai vir fogo, vai vir fogo. Mas esse povo que está aqui nesta noite está sendo advertido, Senhor, para eles comer o livrinho, Senhor. Ó Deus, para eles comer a Bíblia, Senhor, para eles viver a Bíblia, para eles ser aquilo que diz uma Bíblia ambulante, para as pessoas olharem e dizer, lá vai um servo de Deus, vai uma serva de Deus, lá não vai um igrejeiro, porque igreja não salva ninguém. Deus, me ajude esta igreja, esses irmãos que estão aqui reunidos, a compreenderem, Senhor, o que a Bíblia está dizendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor. Se houver algum pecado, Senhor, que temos cometido, Senhor, que não queríamos fazer isso, nos perdoa, Senhor. E se tiver alguma coisa que fizemos propositalmente, nos ajuda a correr atrás e resolver, porque o tempo já não é mais, Senhor. Pai, e não vai passar, Senhor, lá o amor não é pecado, Senhor, não. As coisas sagradas são sagradas, Senhor.
Então me ajuda a tomar uma posição contigo para comer esse livro e mostrar quem eu sou. Eu vou morar no céu. Esse povo quer morar no céu, ele vai morar no céu, se eles perseverar, como disse Jesus, for batizado, e ficar perseverando até o fim. Dá-nos um bom retorno agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue a abençoar vocês. Se alguém quiser uma oração por imposição de mão, se quem não quiser e não há problema, pode até sair, está tudo certo. Mas se você crê que Deus pode te ajudar, tem um dom de Deus e Ele vai te botar você, vai dar condição de você reviver os teus dias que você pelo menos foi feliz e não é hoje. Eu só quero falar para você, eu tinha aqui até um hino para cantar no final de um culto, e eu faz vários dias que eu estava fazendo isso, e eu tomei pela... E eu copiei ele de um DVD, de um CD, e eu tenho aqui no meu caderno anotado, nem sabia, eu nunca vi. Deus me inspirou semana passada, eu não soube cantar, mas pelo menos o estrofe eu sabia. E eu queria pregar a cura divina nesta noite e cantar esse hino. Vocês sabem por quê? Porque eu não tinha intenção de vir aqui pregar uma mensagem dura desse tanto. Mas sabe o que tem que fazer muitas vezes? Evangelizar nós que somos crentes. Para nós acordarmos e saber que nós precisamos de Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se eu pudesse colocar aquilo que me veio depois que eu sentei ali, que Deus me abriu o entendimento e comecei a falar, vocês viriam o que Deus quer falar com algum nesta noite. Talvez nós não estaremos aqui mais muitos dias, não. Quer dizer, qualquer coisa pode acontecer. Quer dizer, Felipe foi lá e falou para o eunuco e batizou o eunuco, como a Bíblia manda. E daí de repente, Felipe não, quando ele se viu, estava numa outra terra. Quem sabe amanhã não estaremos mais aqui. Compreendem? Dá voltar para casa. Por isso estou dizendo assim, você vai para casa? Nós não sabemos do amanhã, mas Deus queria falar com vocês. Se você quer sair, pode sair. Mas deixa eu cantar esse hino aqui, ó, eu fechei aqui. Esse é o pedido de oração por Tiago, né? Por causa do quê? Trabalho. E o que mais? Rodrigo. E Rodrigo também? Trabalho também. Não, esse estava com problema no coração. Sim, então tinha problema no coração. Bom, já está resolvido. A palavra de Deus cura, liberta, faz qualquer coisa. Deixa eu cantar. Vocês querem ajudar a cantar? Só quer sair da cantar essa música? Não tem problema nenhum. Pode, se alguém quiser mais, se ficar só nós vamos cantar. Irmão, isso foi algo, não sei se eu vou conseguir cantar, mas algo tão gostoso que me desceu na alma domingo passado. E eu gostei de cantar porque isso aqui é muito saboroso. Ele é assim, ó. Deixa-me tocar no teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, ó Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer, se nós temos um Deus que é Jesus? Eu conheço a sua força e também a sua luz. Para que temer, se temos um Deus que é Jesus? Eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar em teu manto, ó Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, ó Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem esta luz, cobre-se com o manto que foi disputado lá na cruz. Toca-me, Senhor, deixa-me, Senhor, em teu manto tocar, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, ó Senhor, para que eu possa sarar.
oração. Você que quer, mas pode sair. Pai, eu conheço a Tua presença, Senhor. Muitas vezes nós perdemos, Senhor Deus, aquilo que é o mais importante, Senhor. Porque nós temos pressa de sair da Tua presença, Senhor. Pai bendito, se porventura, Senhor, alguém entrou aqui doente, Senhor, que tem que usar, Senhor Deus, como eu vi o irmão entrando de muleta, assim, não sei se é temporário ou não. Tua palavra, Senhor Deus, disse que é para nós pôr as mãos nos enfermos e eles serão curados. Mas Tua palavra também disse, Senhor Deus, para aquele paralítico, quando Pedro chegou na porta formosa, ele disse para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho fé na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquilo não foi qualquer coisa, aquilo foi o próprio Deus falando através de Pedro naquela hora. E a Bíblia diz que o paralítico levantou, e ele é paralítico de nascença, se levantou, se pôs sobre seus pés, pulou e saltou como um bezerro no cevador. E assim, Deus, todas as pessoas que crerem em Ti nunca foram decepcionadas, Senhor. Então, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a tocar em Teu manto, Senhor. Oh, Deus, aquela mulher, ela disse: eu vou tocar na orla do manto do vestido de Jesus, e esse fluxo de sangue vai parar. E quando ela tocou naquela orla, Jesus sentiu fraqueza, porque ele disse: eu senti que de mim saiu virtude. Mas por que tu disse isso? Porque alguém me tocou diferente. Deus, ajude meus irmãos a te tocar diferente, e crer diferente, Senhor. Tomar a Tua palavra e caminhar, ó Deus, como já caminhando nas ruas de ouro, Senhor. Como já caminhando entre aqueles muros, Senhor Deus, onde haverá 12 fundamentos. Eu estou aqui entusiasmado pela Tua palavra, Senhor. Creio nela, Senhor, e sei que ela dura para sempre. Então concede, Senhor, aquilo que cada um está desejando, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Deixa-me tocar em Teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. A ver, você não tem nada de problema, você sabe vir desviar. E você precisa, Pai, ver essa pressa que você tem de sair da presença de Deus, para ver aquela conquista. Me parece que a ver você não quer. Você quer conquistar as hostes do diabo, fazer ele se dobrar diante de ti? Tenha esse Deus na tua vida. Peça para Ele te libertar. Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele te ajudar nesta hora. Ajuda-nos a nos livrar de tudo que não presta. Deus, deixe-me tocar no Teu manto, Senhor. Oh, muitas necessidades nesta hora, Senhor. Esse espírito, Senhor Deus, que caiu de quietude aqui, foi o Senhor, porque o Senhor está querendo fazer algo ainda, Senhor. Eu já queria ir embora faz tempo, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Deus, que eu não queria nem vir, Senhor Deus, porque eu sei que a responsabilidade é grande. Mas o que está acontecendo nesse lugar, Senhor? Esse espírito de morte, Senhor. Os céus e a terra passarão, por que você não toca? Por que você não solta essa religião que crê no Espírito Santo de uma maneira errada? Por que você não se arrepende dos teus pecados e seja batizado conforme as Escrituras?
diabo tirar a tua bênção nunca. Não fique conjecturando as coisas. Toque naquele manto sagrado que é a palavra de Deus. Pai, nos leve para casa, Senhor. A figueira secou. Quando as pessoas puderam crer. Por que você não crê? Por que você não mata? Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Você lembra de alguém que está doente, realmente doente, e você quer que eu ore por ele agora? Que você sabe que a medicina não dá a volta com ele. Tem alguém que precisa disso? Tem alguém que é viciado em narcóticos, se você está lembrando agora, que tem vícios de beber, de fumar, que tem vícios de internet. Irmão, aqui está Deus, eu não estou brincando, não é brincadeira, não estou de brincadeira, não. Não estou nem tentando blefar, aqui está Deus, o próprio Deus nesta hora se manifestando aqui para que você tome a palavra dele. Se tem alguém na família que tem problema com droga, você quer que ele seja curado agora? Tem alguém bêbado? Tu tem alguém na frente que é prostituta e você quer vê-la livre? Essa é a hora de você interceder, não é eu interceder. A Bíblia diz, quando você disser, Jesus disse, quando você disser para aquela montanha e não duvidar, você falou e aquilo tem que acontecer. Pai, nos leve de retorno para nossos lares nesta hora. Que os teus filhos possam ser ajudados mais uma vez. Que essa semana seja diferente, Senhor, em todas as coisas. Louvado seja Deus. Deixa eu contar um testemunho. Vocês estão lembrados? Na casa do irmão que está em Vassava, houve um movimento e Deus disse lá naquele dia, estou lembrado, sobre uma coisa. Ele disse assim, eu vou prosperar todos os que estão aqui. E Deus tem prosperado realmente. Tem casos que demorou um pouquinho, hoje eles estão, eu oro e fico observando as coisas que parece que foi até um certo tempo, mas prosperou. Eu tenho a Itamã Claudete, o menino dela não tinha no tempo, andava roçando, rapazes formados, com um grande currículo, contando para a glória de Deus. Num culto semelhante a esse. Deus nos usou e nós trouxemos algo e Deus falou. Aqueles meninos ganharam um absurdo de dinheiro em poucos tempos. Não sei se foi em um ano, mais ou menos. 10 meses. 10 meses. Não sei lá se foi 400 mil, sei lá. Foi muito dinheiro. Fui eu falando, eu não dou conta de mover nenhum papel. Nada. Lembra do Valdeci? Foi embora daqui. Mudou, rodou, e eu insisti com ele que ele fosse para Jaçaba, mora em Jaçaba. Deus abençoe, mora no que é dele, e tem uma vida bem próspera. E assim todos, se vocês observar, não é diferente isso aqui. Aqui tem uma unção poderosa que vocês possam fazer. Levem isso, irmão. Desculpe eu ter segurado vocês, mas isso é Deus dando uma oportunidade para vocês que estão aqui. Um dia isso está lá diante de nós, irmão. Deus vai chamar esse culto e vai rolar para você. Que Deus te ajude. Vamos para casa até semana que vem, com fé do Filho de Deus, até que vença. O que a irmã está precisando? Isso é vício. E a senhora crê que ela vai estar livre disso? Deus tem que criar uma circunstância, irmão, para que a pessoa veja que aquilo está no caminho errado. A senhora não pode fazer, nem eu. Mas esse Deus que faz as coisas funcionar, Ele pode lhe dar. A senhora crê que isso vai acontecer? Então pode voltar para casa regozijando,
E não precisa nem falar para ela, fique em silêncio, dizendo assim: Deus, obrigado por ter tirado esse vício da minha língua. Você pode crer nisso? Isso está na sua mão, então Deus te abençoe. Pode fazer para casa. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.